Eu trouxe um assunto que interessante para compartilhar com os irmãos, para nós sairmos daqui edificados, todos nós, né? A respeito de livre escolha, liberdade de escolha ou livre arbítrio. Se nós formos olhar na Bíblia, nós não vamos encontrar essa palavra livre arbítrio, né? Mas todo o conjunto da obra, nós entendemos perfeitamente que Deus nos deu a liberdade de escolha. Deus nos deu o poder de escolher aquilo que nós queremos, né? O irmão Rancoleta, na semana passada, falou algo sobre o livre-arbítrio que me adiantou muito essa mensagem. Quem prestou atenção no que ele disse, é verdade. Ele se referiu até livre-arbítrio, né? Quer dizer, árbitro, né? O juiz, ele até se referiu a um juiz da partida de futebol. Quando o juiz, ele tem a liberdade de exercer juízo sobre aquela situação, né? Ele arbitra diante daquela situação, se é falta, se não é, se acontece um pênalti, enfim, qualquer situação errada ou certa, ele tem a liberdade de exercer juízo sobre aquilo. E é exatamente isso o livre-arbítrio sobre as nossas vidas. Nós temos a liberdade de exercer juízo sobre as nossas condutas, a nossa forma de entender a vida, sobre as nossas emoções, sobre as nossas razões, sobre as nossas verdades, aquilo que nós entendemos ou não, o que é certo, o que é errado. Nós temos essa liberdade. Eu gostaria de fazer duas associações aqui, irmãos, sobre livre-arbítrio, só para a gente concluir essa introdução aqui. Duas coisas interessantes. Por exemplo, o livre-arbítrio, irmãos, ele pode ser entendido como um cartão de crédito. Todo mundo aqui sabe como que funciona um cartão de crédito, né? Então, a vida nossa é um cartão de crédito. O crédito é o tempo de vida que Deus nos dá. Esse é o crédito. E você pode usar da forma e da maneira que você quer usar esse crédito. Só que, como todo cartão de crédito, irmãos, um dia a fatura vai chegar, tá certo? E nós temos que prestar conta dessa fatura a quem? A Deus, que é o dono da vida. Nós temos que prestar conta a Ele. Irmão, e não dá para fazer um DOC na conta do meu filho. Não tem como. Não tem como eu fazer uma transferência online na conta da minha esposa. Não, eu tenho que responder por essa conta diante de Deus, né? Só para a gente ter uma noção. E também, irmão, nós podemos associar o livre-arbítrio como a lei da semeadura. A lei da semeadura, irmãos, é algo muito justo diante de Deus. Imagina um negócio justo, é a lei da semeadura. Não tem como eu plantar abobrinha e nascer chuchu, tem? Não tem como eu fazer isso. Então eu vou colher abobrinha. Exatamente isso. Irmãos, e uma coisa interessante, olha só. O meu plantio vai determinar a minha colheita. Vou repetir, hein? O meu plantio vai determinar a minha colheita. Irmãos, eu gozando da minha plena faculdade mental, eu sei que se eu pegar um tijolo e jogar para cima e ficar olhando embaixo, não vai voltar algodão, vai? Não vai voltar algodão. Vai voltar tijolo e vai voltar com uma proporção maior. Ou seja, irmãos, mas o mundo... Aí no mundo dirão que vai voltar algodão. Por quê? O mundo vai tentar distorcer a verdade. Vão dizer para nós que o certo é errado e que o errado é certo. Em todas as áreas das nossas vidas, irmão. Na área sentimental, na área material, na área profissional, na área espiritual. Vão tentar nos enganar. Então é preciso nós termos cautela, analisar todas as possibilidades e ter raízes profundas para que nós possamos tomar a decisão certa e fazer a escolha certa. E a escolha, irmão, sempre ela vem acompanhada de duas coisas. Uma boa escolha, eu tenho resultados. Uma má escolha, eu tenho consequência. Sempre nessa ordem. Má escolha, eu tenho consequência. Boas escolhas, eu tenho resultados. Sempre assim, irmãos. E as escolhas, irmãos, elas estão presentes na nossa vida desde quando nós entendemos por gente. Quando criança, ainda nós fazemos escolhas de melhor amigo, a melhor amiga, não é isso? Nós fazemos. Quando jovens, nós escolhemos as nossas profissões, escolhemos nossos cônjuges, as pessoas que vão passar a vida com a gente.
nós fazemos escolha. E as escolhas são múltiplas e inúmeras, né? Irmãos, e lá na criação, lá no Éden, Deus, pela primeira vez, Deus dá o poder de decisão ao homem. Deus dá o poder de escolha ao homem. Deus pega, coloca no centro do jardim a árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal, chama Adão e Eva e diz o seguinte: de todas as árvores podereis comer do fruto, mas a árvore que está no centro do jardim, a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, dela não toques e não comam do seu fruto, porque o dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Estava dado aí o poder de decisão ao homem. Irmãos, e a árvore da ciência do bem e do mal estava implícita exatamente duas situações: entre fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era: não comam do fruto. Não comam do fruto e permaneçam santos e eternos. Não comam do fruto e desfrutem do jardim do Éden. Não comam do fruto e tenham a minha presença todos os dias, pessoalmente. Olha só, irmão, não é uma proposta boa? E a vontade de Deus sempre é melhor, né? E a segunda situação, irmãos: desobedeçam, comam do fruto e morram. Comam do fruto, desobedeçam, comam do fruto e sofram as consequências. Estava dada aí a opção, né, para Adão e Eva. Irmãos, o final dessa história, todos nós sabemos como que termina, né? Por causa de uma situação, por causa de uma escolha errada, errônea de Adão e Eva, trouxe o pecado ao mundo. Pecado esse que nós conhecemos até nos dias de hoje, né? Entrou o pecado no mundo por causa de uma infeliz escolha de Adão e Eva. Eles resolveram desobedecer a Deus, né? E Deus então traz sentenças ao homem e à natureza que até então ele não tinha trazido. Deus diz para a mulher assim, ó: aumentarei muito dores na sua concepção, dores de parto, né? Para a serpente Deus diz: maldita és dentre todos os animais domésticos do campo, rastejarás sobre o seu ventre e comerás o pó da terra pelo resto dos seus dias. Para o homem Deus diz: maldita é a terra por sua causa, né? Do suor do seu rosto comerás o teu pão, do pó tu vieste e para o pó retornarás. Olha só, irmãos, quantas consequências que houve para a humanidade, para o homem, com uma única escolha errada: desobedecer a Deus, né? Algo muito sério. Irmãos, e na Bíblia nós vemos histórias de homens e mulheres que fizeram boas e más escolhas, que tiveram resultados e consequências, né? Um bom exemplo é a mulher de Ló. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia na cidade de Sodoma e Gomorra, né? Cidade pela qual a iniquidade daquele povo, o pecado daquele povo chegaram às narinas de Deus, e Deus disse: eu vou destruir essa raça, eu vou aniquilar esse povo, né? Mas Ló e sua família serviam ao Senhor, tinham o coração voltado a Deus, e Deus então envia o anjo e prepara a saída de Ló da cidade, porque ele iria destruir. E a mensagem de Deus através do anjo era: quando vocês saírem da cidade, não se voltem para trás, não olhem para trás, né? E logo pela manhã, Ló, suas filhas, sua esposa saindo da cidade, a mulher de Ló então resolve fazer uma escolha. Ela resolve fazer uma escolha errada, talvez, insana, talvez, precipitada, talvez, mas o fato é que ela se volta para trás, contrariando a vontade de Deus, e imediatamente ela é transformada numa estátua de sal. Pagou com a vida, houve consequências. A Bíblia não diz, irmão, mas nós podemos imaginar Ló e suas filhas do outro lado da colina, do outro lado da cidade, chegando lá e de repente não vê a mãe, o marido não vê a esposa, né? Quanto lamento, quanto choro que houve ali, porque ele sabia que não poderia voltar para trás, não podia olhar para trás, e ela fez uma má escolha e trouxe consequências. Irmãos, e lá no livro de Daniel, 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque, Abidnego,
Esses 3 homens resolvem colocar suas vidas em risco por fazer a vontade de Deus. Eles não se dobram diante da imagem do rei Nabucodonosor, que era um decreto do rei para aquele povo, né? Essa informação chega aos ouvidos do rei, o rei manda chamar os 3 homens de Deus, e os 3 homens de Deus confirmam na frente do rei que não iria se dobrar diante da imagem. Deixa o rei furioso, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, esses 3 homens é empurrado para dentro da fornalha. Em determinado momento, o rei Nabucodonosor vai até o observatório da fornalha e olha, observa, e ele vê não apenas 3, mas um 4º homem andando lá dentro da fornalha. Esses 3 homens retirados da fornalha, nem um só fio do cabelo de suas cabeças foram queimadas, e toda aquela geração e todo aquele povo deram testemunho que só o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Olha só, irmãos, quantos resultados positivos, porque aqueles homens tiveram a intenção de fazer uma boa escolha e escolheram fazer a vontade de Deus, tiveram resultados. Toda geração, aquele povo deram testemunho que Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Isso trouxe para eles resultados, né? E lá, irmãos, lá no Gólgota, Cristo crucificado. 2 malfeitores, um à sua esquerda, um à sua direita. E um deles diz assim para Cristo: se tu és o Filho de Deus, ou seja, se tu és quem diz ser, desça da cruz, salve-se a ti mesmo e também salve a nós, né? E se a gente for observar lá no Evangelho de Lucas, irmãos, Cristo sendo Deus, com certeza olhou para ele, olhou no coração dele, e ele enxergou que ele já havia feito uma escolha. E Cristo não tenta argumentar com ele, Cristo não tenta pregar para ele, Cristo não tenta mudar o conceito dele. Não, Cristo fica em silêncio e logo o outro ladrão diz: não, nós merecemos estar aqui, nós merecemos essa punição, mas esse justo não, né? Esse justo não. E ele pega e se humilha diante de Cristo e diz: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E logo vem aquela palavra maravilhosa, cativante, e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só, irmãos, que maravilha, que escolha que esse homem fez. No último momento da vida dele, ele fez a melhor escolha, né? Provavelmente, irmãos, na vida de crime daquele homem, ele já tinha ouvido falar de Cristo, né? Eu estou falando aqui em tese, não está escrito, mas provavelmente ele deveria ter ouvido falar de Cristo, dos seus milagres, dos seus prodígios. E ele já havia reconhecido no seu coração que ele era o verdadeiro Messias, né, para Israel. E no final da sua vida ele encontra com o autor da vida. Ele encontra com o autor da salvação e mais do que nunca ele abraça aquela verdade. Ele aceita aquela verdade. Ele se humilha ao contrário do outro. Ele faz uma escolha certa. A melhor escolha que ele fez da vida dele. Ele foi salvo no último minuto. Que maravilha, irmãos. Irmãos, e para finalizar as minhas palavras, eu gostaria de falar algo aqui muito importante para nós todos, irmãos, para nós todos mesmo, como igreja. Irmãos, de todas as escolhas que nós fazemos nessa nossa vida natural, ela termina aqui num curto espaço de tempo. Seja ela boas ou más escolhas, elas terminam aqui, irmãos. Mas tem uma escolha que o homem faz, e essa vai determinar uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna sem Deus. Exemplo de Deus lá atrás, no Éden, que deu uma escolha a Adão e Eva, Cristo também deu uma escolha a nós. E ele fala de 2 caminhos. O caminho largo, onde esse homem anda segundo a sua vontade, segundo as suas concupiscências, segundo as suas malícias, e esse vai levar o homem à perdição eterna. Cristo fala de um caminho estreito, caminho apertado, difícil, sinuoso, onde não cabe as bagagens do meu pecado, não cabe as bagagens do meu ego, do meu egoísmo, do meu egocentrismo, não cabe, né? E esse caminho, irmãos, diz exatamente em uma vida de renúncia. Negar a nós mesmos, irmãos, todo mundo aqui sabe que não é algo fácil, e esse é o grande desafio do cristão. Negar a nós mesmos, irmãos, quer dizer exatamente em deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade dele. Isso é negar a nós mesmos. Irmãos, mas nós louvamos ao Senhor que nós, como igreja, reunidos hoje aqui, nós fizemos a melhor escolha.
Nós resolvemos, irmãos, então, abraçar essa tão grande salvação, que para nós chegou gratuita, mas que para Cristo custou um alto preço, um preço de sangue. Lá em Isaías, capítulo 54, de 4 a 5, diz o seguinte: verdadeiramente Ele tomou todas as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si, e nós o reputamos por aflito e oprimido de Deus, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras e pelas suas feridas nós fomos sarados. Irmãos, mediante esses versículos não basta mais nada. Nós fizemos a melhor escolha. Através da nossa escolha, nós escolhemos o sacrifício de Cristo e nós ganhamos, nós herdamos a salvação dele. Não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos merecedores, mas é a graça dele, a graça que é o favor de Deus para nós, que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, para os irmãos de Efésios, em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a nossa escolha, escolhemos o sacrifício de Cristo, e foi nos dado o dom da fé, da graça, da salvação. Olha só que maravilha, irmãos. Isso é motivo de alegria. Portanto, irmãos, eu digo para os irmãos, vale a pena nós permanecermos nessa nossa escolha. Vale a pena nós permanecermos em Cristo. Vale a pena nós permanecermos nesse caminho apertado, difícil, estreito, sinuoso. Vale a pena, irmãos, porque a Bíblia nos garante categoricamente que no final dessa caminhada, que no final desse processo, que no final desse caminho estreito, há um prêmio, há um galardão, há uma coroa de vida eterna para todos quanto aqueles que permanecerem nesse caminho até o fim, sem olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que o Senhor possa abençoar cada um.